A santa paz de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, sim, da plataforma do YouTube. Um canal de evangelização, um canal de aproximação do nosso Criador. Um canal, sim, que te leva próximo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um canal de profecia, um canal de revelação, mas que acima de tudo, meu querido ouvinte, meu irmão em Cristo, priva a salvação eterna. Hoje, irmãos, dia 2 de março já de 2025, o Senhor me traz aqui uma palavra para entregar para os irmãos, para o querido ouvinte. Louvado seja Deus. Sim, há minutos, irmãos, acho que falta mais ou menos uma horinha para nós cultuarmos a Deus. Sim, vá a uma casa de oração, perto de ti, para ouvir a voz do Mestre. Então, irmãos, clique no sininho para receber todas as notificações, se inscreva no canal e compartilhe, sim, este culto que abre agora, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. O Senhor, irmãos, me traz de fundo aqui um hino, louvado seja Deus, é o hino 21, irmãos. Confesso que ouvi poucas vezes. Ontem, irmãos, sábado, né? Foi um culto maravilhoso onde eu estava, né? Ali na casa de oração do Jardim Bom Pastor. Parecia um culto, irmãos, de interior, sabe? Um culto assim de muita presença de Deus, de santos mesmo, de irmãos ali que estavam buscando a presença de Deus. Aqueles que estavam vazios, eles foram cheios, churiando de ras, de classe, de show de ras. Por quê? Porque Jesus, irmãos, a presença de Deus estava ali. Não que eu tenha alguma restrição a cultos. Para mim, aonde estiver a casa de oração que estiver adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ser em Santo André, em São Paulo, no interior de São Paulo, numa fazenda, numa comunidade, aonde estiver falando do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, ali estarei. Não tenho, assim, restrições, né? Que às vezes podem pensar assim, a irmã Tânia prefere estar num culto assim, mais afastado. Não, irmãos. Eu estou onde o Senhor me determine estar, louvado seja Deus. Mas o culto onde, irmãos, os hinos eram diferentes. Esse 21, 460, depois dá uma olhadinha, eram hinos mesmo de crente. Ontem tinha irmãos crentes ali, irmãos. Irmãos cheios da presença de Deus estavam me ensinando. Um culto onde está nessa época, né, de festas circulares, e ali tinha um povo santo, churiando de ras, de classe, de show de ras, adorando ao Deus vivo, se reverenciando diante dele e cada vez mais se santificando, onde muitos estavam, né, ali estão em festas circulares, totalmente, né, na sua carne, tinha um povo santo ali, se revestindo da presença de Deus, buscando a presença de Deus, se santificando, e louvado seja Deus que o Senhor me deu o presente de ali estar também junto aos santos. Louvado seja Deus. Deixa eu voltar aqui o hino que estava. Glória a Deus. E ali, irmãos, louvado seja Deus, foi realmente um culto lindo, irmãos, um culto assim de vitórias. Louvado seja Deus. Se os irmãos não verem esses shorts todinho, irmãos, louvado seja Deus, vá no canal e assista até o fim, amém? Então, o hino 21, irmãos, louvado seja Deus, fala no nome, deixa eu voltar ele aqui, porque a gente começa a falar e o hino até sai. É o hino 21, né, que diz assim, ó, não mais oprimidos seremos, louvado seja Deus. Sim, irmãos, não mais oprimidos seremos. Por quê? Porque Jesus Cristo voltará e nos trará a vitória, né, naquele grande dia, e porque Jesus Cristo está conosco nesta terra. Então não se sinta oprimido por nada, churiando de ras, de classe, de show de ras. Ponha o Senhor Jesus em sua frente e marche. E o hino diz assim, irmãos, ó, eu vou ler aqui uns versículozinhos, porque já está quase na hora do culto, eu vou entregar a palavra bem rapidinho, né? Mas o Senhor, ó, diz assim, ó, a segunda estrofe, ó. Não mais
perseguidos seremos na volta do nosso Senhor. Deixando este mundo iremos ao céu, nossa pátria de amor. Naquela cidade gloriosa, lugar de eterno esplendor. A herança divina preciosa teremos de Deus Criador. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E o Senhor também me leva, irmãos, ao Salmo 7:9. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 79? Que diz assim, ó, louvado seja Deus. E o Senhor também fala, né, a respeito de um homem bem entendido, né, através da boa mão de Deus. Por isso que nós temos que buscar na casa de oração a palavra, porque lá tem homens bem entendidos, entendeu? O Senhor coloca, né, levanta homens, mulheres para nós, para proclamar a palavra de Deus, mas temos que ir na casa de oração, Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras, porque lá sai do trono da graça a palavra de Deus. Amém? Do homem entendido, do homem preparado por Deus. Amém? E o Senhor me leva, irmãos, ao Salmo 7:9. Vamos ler assim bem rapidinho. Louvado seja Deus. Já tá querendo me dar tosse de novo. E eu não consigo fazer o culto. Mas eu vou tentar, bem, irmãos. Perdão, irmãos, que a tosse tá bem forte. O Senhor pede para ler, né? Para os irmãos lerem Salmo 91, que é o Salmo da proteção. Salmo 121, que é: eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, tá bom? O Senhor pede para também ressaltar esses livros, né, das Escrituras Sagradas, porque alguém está precisando. Sempre é importante, né, irmãos? O Salmo 91, ele é o que tem de mais de proteção para o homem e para a mulher. E o Salmo 121 é um salmo de força, né? É um salmo de fé, é um salmo de esperança, é um salmo daquele que crê realmente em Deus. Eleva os meus olhos, ó, você está elevando os olhos para o alto, determinando, né, declarando que o teu socorro vem do alto, do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? E diz assim, ó, o Salmo 7:9. Ó Deus, as nações enfrentam na tua herança. Contaminaram o santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Aí depois diz assim, ó, o versículo 5. Até quando indigna-te para sempre? Ardera o teu zelo como fogo. Pode ler inteiro, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Aí o 9, ó. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Aí diz o 13, ó. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o capítulo 79, né, de Salmos, o servo de Deus, Salmo de Asaf, ele relata que o povo de Jerusalém estava pedindo socorro a Deus, né? Por isso que eu falei aqui, o hino estava de fundo, de opressão, 79, né? A oração por socorro. Então o Senhor fala por essa palavra hoje que o Senhor, ele nos socorre quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Isso é para o povo de Deus, também, lógico, para o querido ouvinte. Amém? Aí o Senhor fala assim, ó, por essa palavra, ó, que tem dois caminhos, né? O caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da salvação e o caminho da perdição, né? Eterna, da salvação eterna e da perdição eterna. Hoje o Senhor nos convida a estar no caminho da salvação eterna. Amém? Você, por quê? Porque o servo de Deus todos os dias tem que pedir a misericórdia de Deus e pedir a salvação eterna. Porque vem do alto, Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras, a salvação eterna. Assim diz o Senhor. O Senhor, ele fala de fidelidade, né? Deus, ele é um Deus fiel. Nós temos que buscar esse Deus, porque ele é um Deus fiel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus.
Ele fala sobre fidelidade, que ele é fiel. Amém? O Senhor fala para nós orarmos pela manhã, pela tarde, buscarmos a face dele. Para quê? Para com que ele fale conosco e vai confirmando as coordenadas. Amém? De nossas vidas, né? Ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de comunhão, ele é um Deus que se comunica com o homem. Ele se comunica conosco. Então busquemos a face dele de dia, de tarde, de noite. Assim diz o Senhor. O Senhor, ele fala por essa palavra que ele está conosco, né? Aquele que busca a face dele, ele está conosco. O servo fiel, Deus, ele olha para ele. Agora o gentil, o Senhor fala, que é orgulhoso. E o orgulhoso, o que acontece? Ele não examina as escrituras sagradas, ele não observa as coisas ao seu redor, né? Nas coisas celestiais, né? Nas coisas que Deus está fazendo. Então venhamos observar o que está sendo feito ao nosso redor. Louvado seja Deus. Observar as escrituras sagradas, o que elas nos pedem. Hoje o Senhor não está falando para pedir socorro, que ele venha ao nosso encontro. Ele é um Deus que se comunica, ele é um Deus que nos dá o caminho da salvação e da perdição para nós escolhermos. O Senhor, ele fala, ele é um Deus que se comunica com o homem. Na sua simplicidade, na maneira que você falar com Deus, ele vai falar contigo. Só que ele vai falar algo que para você obedecer, é uma coordenada para você. Como eu estava falando, o culto ontem parecia um culto de interior, um culto que só tinha santos, irmão. Porque os irmãos ali me ensinaram. Hinos assim que eu não tinha ouvido. O hino 460, depois dá uma olhadinha. É maravilhoso, louvado seja Deus. Eu amei o culto ontem. Aqui ainda que estou em Santo André, no Jardim Bom Pastor. Foi assim um culto de santos mesmo. E eu me santifiquei, eu aprendi muito com aqueles irmãos. Então o Senhor fala do orgulho, né? O orgulho dos gentios, daqueles que não conhecem a Jesus, daquele que não se inclina para a sua palavra, que não se inclina para ele, né? O Senhor, ele fala. Mas agora, aquele que busca a presença de Deus tem misericórdia, tem caminho, e o Senhor, ele olha para os retos de coração. É esse que o Senhor olha. Shurian derras, declas, deixou derras. Escolha hoje o caminho. Amém? O Senhor nos convida, né? O Senhor fala aqui com os santos, como a gente estava ali ontem, louvado seja Deus, buscando a face do Senhor Jesus, procurando se santificar, procurando cada vez mais se consagrar, essa era a palavra certa que eu queria falar, santificar e consagrar. Aprendendo, eu aprendi o hino 460, que eu amei a letra, esse hino 21, que ele é libertador, tira toda a opressão. Por isso que o Senhor fala aqui, leia o Salmo 91 antes de você deitar. É caminho de Deus, ó. É guia de Deus aqui. É código do céu para nós. Leia o Salmo 91, leia o Salmo 121. De manhã busque a Deus, à tarde busque a Deus, louvado seja Deus. O Senhor fala para mim, para ti. Que mais o Senhor, ele fala? Que ele está com os retos. Com os retos, ele olha, ele tem misericórdia. Aqueles santos, né, que buscam a santificação, que buscam saber cada vez mais algo dos céus, né, que é diferente dessa terra. Busca se consagrar mais, com oração, na casa de oração, na sua casa, com jejum, com súplicas, né? E aí o Senhor, ele faz uma aliança. O Senhor, ele tem aliança com aquele que busca a face dele. Com o orgulhoso, não. Com o orgulhoso, ele trata. Ele vai diante dele e trata. Tem a mão de Deus sobre os santos, os olhos de Deus sobre todos. Aquele que busca a presença de Deus, louvado seja Deus, o Senhor, ele faz uma aliança. Aquele que é orgulhoso, né, que faz as coisas à sua maneira, que dá as costas para a palavra de Deus, dá as costas para o próprio Deus, o Senhor, ele dá as costas, ele trata, entendeu?
Essa é a palavra que o Senhor fala para mim passar para toda a irmandade, para todo o meu irmão em Cristo, para testemunhados e para o querido ouvinte, começando da irmã Tânia. É para todos, para toda a congregação, para toda a humanidade. Assim diz o Senhor. A irmã Tânia volta. Sim, agora eu vou congregar no Pinheirinho, louvado seja Deus. Procure uma casa de oração próxima a você. Dia 9 de março já tem Santa Ceia. Você que é testemunhado, meu querido ouvinte, busque uma casa de oração. Vá até uma casa de oração. Escute a palavra de Deus. Se o Senhor falar contigo numa casa de oração, o obedeça. E assim já pode ceiar a partir de 9 de março conosco, com os irmãos. Amém? Então, a irmã Tânia vai congregar agora. Faço o convite, também vá a uma casa de oração e quando o Senhor ordenar, a irmã Tânia volta. E essa palavra, irmãos, louvado seja Deus, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, veio do céu agora. Shurian de ras, de clas, de show de ras. Estava indo congregar e o Senhor falou, não, entrega essa palavra antes. Amém? Que os Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus, Deus seja louvado.